Em 1964, o país não chegou nem perto de comunismo. Isso aí não, isso aí é só discurso. O máximo que chega é algumas políticas alinhadas à esquerda, de um centro-esquerda, que é esse grande fantasma, essa assombração que está no nosso país. O governo Lula, por exemplo, ele nunca. Ele até começa como esquerda, mas ele nunca chegou perto do comunismo. As pessoas associam a esquerda brasileira com o comunismo, e de fato não é. O PT não tem essa proposta, como existe dentro de outros partidos de esquerda brasileira, o PT não tem isso. Com partidos que tem, por exemplo, comunista mesmo em seu nome. O PT nunca teve. Eles, claro, a questão grevista, por exemplo, onde foi o berço direito do PT, trabalhador, Só que o direito do trabalhador, além... É muito louco, né? Quando o cara assim, eu quero lutar por os direitos do trabalhador, automaticamente coloca na esquerda. Olha que loucura. Que loucura, né, cara? Curso, né? Eu acho que assim, a gente tem que ter muito presente entre nós que o que estava em jogo naquele momento era um projeto de desenvolvimento nacional dirigido por um liberal burguês, que era o João Goulart. O Partido Comunista não apitava absolutamente nada, dava apoio, mas não tinha nenhum poder de intervenção. Isso aí é um fato. A gente tem aqui uma concordância, que é a defesa dos minerais brasileiros. Tá? Isso daí nós defendemos. A grande divergência... Mas não na Câmara, né? Não, a Câmara... Ninguém fala nada lá, pô. Então, eu também acho um Chamar horror. ladrão de ladrão é pleonasmo. Eu também concordo, porque isso daí, assim, essa Câmara não nos representa. E a defesa da riqueza nacional, a defesa dos minérios nacionais, é uma coisa que a esquerda sempre fez. A campanha do petróleo nosso foi o que, afinal? Nacionalista. Foi exatamente a defesa disso, né? Agora, dentro você tem aproveitadores, você tem gente que engana, mas nós temos concordância. Agora, o discurso que foi usado em 64, de que estava à beira do comunismo, é uma bobagem que enganou muita gente. Por quê? Porque não tinha... O que vale a pena dizer também é que as pessoas confundem comunismo com, cara, qualquer outra coisa, surto comunista. Aqui na Serra teve aquela imunda, né, cara, que falou assim, não existe segunda-feira, uma velha coroca que foi lá na frente, lá pra fechar a rua. É que aí vai já pra área do pânico, né, cara, que é justamente o que eles querem. Mas foi o que aconteceu em 64. Eles utilizam o comunismo como esse grande inimigo e as pessoas têm medo disso sem saber o que é. E pra eles simplesmente significa o caos, o inferno. Exato. O comunista é ruim, pronto. Mas isso vem do macartismo, existe toda uma filosofia, principalmente norte-americana, de ser contra. Cara, o comunismo nunca cresceu nos Estados Unidos, eles atribuem muito isso ao sucesso dos Estados Unidos ou de outros lugares que tiveram. Por exemplo, os caras pegam exemplos que foram retaliações, Berlim, por exemplo. Falam assim, metade de Berlim era comunista, outra era socialista, mas tem um outro contexto por trás daquilo que, de fato, a União Soviética não queria exatamente dar uma... Tipo, cara, era a Alemanha, né, afinal de contas, né, e a União Soviética estava contra quem na guerra? Então, eles não iam fortalecer um país que era inimigo anterior. Tem várias questões que a pessoa só pega um corte e ela olha e fala assim, não, porque o comunismo é isso. Aí o cara pega, não, Cuba, olha Cuba como tá. Cara, se tu tira a questão do embargo, a questão da retaliação americana, a partir da Revolução Cubana, que os Estados Unidos fez, ou que os Estados Unidos também está tentando fazer com o Brasil, com tarifas, com sanções, etc., é só tu ver como o país começa a empobrecer quando um país que é altamente imperialista, como os Estados Unidos, tem interesse só nas políticas próprias, começa a usar os outros países como ser sanguessuga desses países. E quando a gente estuda história, assim, a gente sempre tem uns ditadinhos, né? A gente fala assim, os Estados Unidos virou aquilo que ele mais odeia, né? Porque ele foi contra o imperialismo britânico, fez uma revolução para se declarar independente, com pessoas que eram de fato iluminadas, assim, porque os Founding Fathers, eles tinham um quê genial, de fato eles eram grandes seres humanos, eu não sei, mas eram pessoas iluminadas, tirando o Jefferson, que tinha vários escravizados, assim, né, tá. Aí deixa quieto. Ele falou, não, mas ele escreveu um texto falando assim, isso aqui é hideous blot, eu não sei nem a tradução de hideous blot. Blot? É tipo um esquema hideous, horroroso. Terrível. Terrível. Mas ele tinha, tipo, 150 escravizados onde ele morava em Monticello.
E os Estados Unidos acabou virando o que ele mais odiava. Como disse Capitão América no Capitão América Soldado Invernal. I can do this Né? all day. Não? Também. Mas é isso, tá achando que esse filme de boneco é só filme de boneco? Não, é bem filme isso. de Os boneco. ideais americanos se viraram contra os próprios Estados Unidos. Nós defendendo os Estados Unidos aqui. Né? Os Estados Unidos é legal, pô, eles se perderam no caminho. Mas enfim, e assim, nunca teve esse pânico contra o comunismo é gerado pela mídia, através dos anos pelos Estados Unidos desde os anos 40, assim, desde que a União Soviética se estabeleceu, e eles viram que eles eram... Só tu vê Stranger Things, Rogerinho. Sim. É Things. É things. Cara, pega qualquer... 007, qual é o inimigo? Ah, sim, é o soviético. Sei lá, aí tu pega qualquer... o próprio, né, no Capitão América, nos quadrinhos, Sim, tem... exato. Sim. Inimigos é sempre o cara russo, tem o nome não sei o quê. E lá no Stranger Things eu acho ridículo aquilo que... mas eu quero ter o direito de comprar a calça da Levi's e comer chocolate. E é esse que é o grande problema do coisa, né? Agora os Estados Unidos, por exemplo, tem aí, por exemplo, a serial killer a rodo e teve massacre em escola também todos os dias. Mas... eles podem escolher a cor da camisa, se ela costa. E o tênis é barato. E o tênis, Nike é barato. Não tem SUS, mas o Adidas é barato e a insulina custa o preço de um tênis no Brasil. Uma gripe lá pode ter falir. Né? Exato, mas pensa no boot que tu vai estar lá, cara. Tinha perigo nenhum de comunismo, porque o João Goulart, ele era o cara que ele queria fazer o país desenvolver. As cinco reformas que ele tinha, chamadas reformas de base, reforma agrária não é revolução, por isso que chama reforma, não revolução. A reforma educacional, a mesma coisa, é dar educação para o povo. Reforma urbana é dar casa para o povo. O Jango era tão comunista aqui, ó. Conjunto de mudanças estruturais para reduzir a desigualdade e modernizar o país. Isso aqui já pega a galera da direita. Ó, reforma agrária. Desapropriando latifúndios, aí tu toca em quem? Na burguesia. Óbvio. E é por isso que a burguesia ia ajudar os militares, porque tem uma coisa que a gente tem que ter uma máxima. Quem manda no Brasil não é Congresso, não é Xandão, não é nada. É a burguesia, tá? E reforma urbana, controle de aluguéis. Pá, se tu fala em controle de aluguéis... Cara, hoje tu fala em controle de aluguéis... Esse é o sonho, cara. Cara, a especulação imobiliária... Cara, isso aí é uma das maiores atrocidades, cara, da economia, inclusive, né? Mas da nossa sociedade é isso, o jeito que a galera faz isso. Então, isso aí é só a proposta de, não, vamos garantir um pouco mais de dignidade pro pessoal que tá vivendo. Né? Não, peraí, só um pouquinho. Ou então, sou comunista, então não pode. Regular aluguéis, por exemplo, que aluguéis, assim, se tu se dá uma olhada aprofundadamente de como funciona mais ou menos a dinâmica, primeiro, é um dinheiro completamente predatório, que você ganha em cima do trabalhador. Estava vendo uma matéria ontem sobre a França. A França regulamenta que lá em Paris, o mínimo, tem uma regulamentação que fala assim, tem que ter janela. Para alugar esse imóvel, primeiro, tem que ter janela, para começar. O prédio já ia perder porque ele já morou num lugar que não tinha. Verdade, era bem ruim lá. Meia iluminação. Morava numa caverna. Aí... mostra, aí as coisas vão lá glamorizar, né? Fala assim, vamos aqui entrevistar esse brasileiro que mora num micro apartamento. Cara, é 9 metros quadrados. 9 metros quadrados é o mínimo. Nossa. Pra vocês terem uma ideia, assim, o mínimo que a legislação parisiense regulamenta para ser habitável, ela tem que ter 9 metros quadrados. Aí tu já pode alugar. Então eles fazem apartamento Cabe de sua cama... A cama é em cima, então normalmente é uma cama mais acima e o pé direito tem que ter 2,5 metros. Pra caber uma cama e tu ia... Isso, é um beliche. E a tua vida caber embaixo da cama. Isso, é um beliche, embaixo é a cozinha, mais ou menos nesse pique. Vocês procurem aí, tem uma matéria bem legal. E a França, Paris, eu não sei se é por município, etc. A Paris fala assim, tem que ter no mínimo 9 metros quadrados. Aí eles fazem apartamento de quanto? 9. Eles fazem um apartamento de 9. E eles botam, tipo, 40 por andar, assim. Nossa senhora. E aí, banheiro compartilhado. Banheiro compartilhado. Banheiro compartilhado morar em 9. Mas aí o cara, pra tu ver como a propaganda entra na cabeça das pessoas, e o cara fala assim, não, mas aqui eu tenho a vista pra Torre Eiffel. Aí ele sobe no último andar, aí ele pula uma janela, e ele de fato tá perto, só que tem tantos prédios ali que tu vê só a pontinha. Só a cabecinha da Torre Por isso que Eiffel. ela é alta, né? Dá pra ver de longe. Aí eles falam assim, não, mas aqui essa vista aqui vale tudo. Vale a pena. Vale a pena morar em 9 metros quadrados, cara. O pessoal se engana, né? Síndrome de Estocolmo, né, cara? O capitalismo é o maior causador da síndrome de
Estocolmo. E aí, nesse mesmo estudo, mostra que São Paulo, por exemplo, o metro quadrado é R$55 metro quadrado, em média, de aluguel, o que não está longe de cidades como Porto Alegre, aqui Caxias. Tá. Caxias até não é tão absurdo assim, é caro. Tá subindo, né? Tá subindo cada vez mais. Quem pegou, pegou. Quem pegou, pegou. E é um dinheiro meio fácil e predatório, porque se tu analisar, por exemplo, quem que tem casas para alugar são pessoas que já vêm de alguma descendência ou eu conheço várias pessoas que herdaram lugares aí, eles alugam. Eu diria que até tem muita gente da classe trabalhadora, porque é uma maneira da pessoa conseguir uma renda, uma grana a mais. A pessoa guarda um dinheiro durante a vida e compra uma segunda casa para alugar. Mas, cara, o número de uma pessoa que consegue comprar uma segunda casa... Não, eu sei que não é, mas não é tão raro assim. Não é uma coisa corriqueira da porque classe trabalhadora. Não, corriqueira não, mas existe. Porque a classe trabalhadora é grande, né, também, assim. Sim. Para o povo. A reforma fiscal é fazer rico pagar imposto, que não paga, até hoje, a grande discussão. E a lei de remessa de lucros, que era fazer, as multinacionais podem vir, mas deixam 10% aqui de nacionalização e de geração de emprego. Não tinha absolutamente nada de revolucionário nisso. A própria esquerda, uma parte, que eram os chamados reformistas, que era o pessoal do PC, dava apoio, mas quem não era dessa tendência criticava, como hoje esse governo que é dado como de esquerda tem a nossa crítica, porque também não é um governo verdadeiramente de esquerda, é um governo democrático que tenta se equilibrar em cima de um fio da navalha. O agronegócio, ele tem um lado que é um lado produtivo, que é um lado, é só ver, tem gente do agronegócio que está junto com o projeto democrático. E tem outros que são delinquentes, a gente sabe disso. Né? Você que está nessa área sabe como... Depois eu falo sobre isso. Tem um e tem outro. Então, a gente precisa diferenciar essas coisas para deixar muito claro. A gente precisa ter um país democrático, mas como uma preocupação com o povo também. Essa democracia que o Zé Pedro está falando, uma democracia social, é democratizar as instituições, todo mundo ter direito a não só a votar, mas a votar, participar e opinar, mas também ter a democratização da riqueza, para que ninguém está contestando. A Constituição, ela fala, no artigo 3º, se não me engano, que é um país capitalista. Ninguém está pondo em dúvida isso daí. Nós reconhecemos que é essa a realidade, até haver uma transformação. Agora, tem que ter um mínimo de sensibilidade para não ter pessoas virando lata de lixo para comer, de dormir ao relento com o frio que nós temos tido. Então, esse tipo de preocupação é uma preocupação que tem que unir a todos nós. Agora, os que são delinquentes, aqueles que querem cometer crimes, eles são inimigos de todos nós. Não dá para a gente conciliar, não dá para a gente concordar com um cara que quer... Só com a Adélia. Faz da morte a sua bandeira de vida. Isso daí para nós não serve, nem para nós de esquerda, nem para vocês de direita, que eu espero que não concorde com essa visão da morte. Eu não sou de direita, sou conservador. Bem diferente. Ótimo, uma boa definição. Pensa o seguinte, eu sou produtor rural. Segunda vez. Se você está pensando em participar da Copa BTG Trader, mas tem medo de perder dinheiro, eu quero que você fique muito tranquilo. O campeonato vai acontecer no simulador. Isso significa que você... De família, tradicionalmente. Então eu conheço profundamente a questão do campo, porque vivi isso sempre. O Brasil é um país agrícola. E o grande problema no Brasil é que é atribuído ao campo a formação de emprego, não é assim? O setor primário alavanca o setor secundário e terciário. Quem é responsável 70% no primeiro mundo por criação de empregos é os serviços. Depois você vê o secundário, comércio e indústria, né? Mas o setor primário ele é fundamental em qualquer país. Maiormente no Brasil, que tem essa responsabilidade
humanitária de produzir comida. Isso é sagrado. Né? E você não consegue produzir comida com mão de obra, sim com tecnologia. E o minifúndio, ele inviabiliza o abastecimento. E grande parte das pessoas que nunca plantaram um pé de couve querem discutir reforma agrária. Só para os senhores terem uma ideia, a Inglaterra fez uma reforma agrária ao contrário. Ela tirou gente do campo para possibilitar a revolução. Eu achei que ia ser um pouco mais irritante, né, o que o pessoal está falando, mas o que está complicado é que eles não tocam no assunto da pergunta, né? O Brasil chegou perto de se tornar comunista. Então, quanto tempo falando da reforma agrária? Quero saber o que eles acham. É porque não tem muito o que discutir, né? Chegou perto de se tornar comunista. Porque a resposta é simples. Não. Próxima pergunta. Revolução industrial. Então, na Inglaterra, você tem 0,5% da força de trabalho no campo. Nos Estados Unidos, que é o maior produtor ainda, estão quase empatando, 0,8% da força de trabalho no campo. Por quê? Essa força de trabalho é que alavanca o setor secundário e terciário da economia. No Brasil, nós temos 22% da força de trabalho no campo. Então, nós temos aqui possibilitar a esse excesso de trabalhadores que passem para o setor secundário e terciário, para baratear mais ainda o nosso produto. O que aconteceu no campo? É caro porque tem gente trabalhando? O primeiro mundo... Foi isso que ele falou? Tem que tirar as pessoas dali para baratear o produto? Mas quem é que vai fazer? Cara, comparou a questão da Inglaterra, que foi o coração da Revolução Industrial, com um país de terceiro mundo que foi colonizado e... Não tem como tu comparar a riqueza de um país que colonizou, que farmou outros países, com a nossa realidade histórico-cultural de ter sido fazenda dos outros países. Justamente para isso, né? Sim. Ele subsidia $1 bilhão por dia para produzir comida para eles. Eles não podem concorrer com o Brasil, que é o país do sol. Então, o que eles fizeram? Financiaram o MST para atacar a produção. Por exemplo, a pecuária. A nossa pecuária é extensiva, é o boi verde. Você produz carne vermelha sem concorrer na cadeia alimentar do homem. Agrícolas com sal, no país que é o MST. E capim. Então, o Brasil é estratégico nisso. E eles quiseram atacar isso para inviabilizar a nossa economia agrícola, que é o ponto forte nosso. Fomos atacados nisso. O que fez com que o MST morresse foi o mal da vaca louca na Europa a partir da Inglaterra. Tá, cara, mas como é que o Brasil foi perto do comunismo se a doença da vaca louca na Europa? Toda vez que esse cara fala, eu fico, cara, mas eu não... O ser humano é um malabarismo. Eu acho que, sabe, como ele é produtor rural... Porque eles davam ração de origem animal herbívoro. Eles não tinham poucas vezes, não sei se é verdade. Ele é produtor rural. Então eles falaram, nossa, a nossa segurança alimentar depende do Brasil. Pararam de atacar o agronegócio. Só aquela cordinha... Sabe aquela por isso o MST não existe mais. Assim, que ela tem existe como não é cinto, é a gravatinha. A gravatinha, sim. Bem de fazendeiro. Isso, eu assisti, fiz isso, impedi, inclusive participei acidentalmente de bloquear a vaca louca no Brasil. Eu vou explicar depois para vocês, particularmente. Eu saí daqui, voltei então, e a vaca louca. A Europa parou de pagar a revolução no campo porque percebeu que a segurança alimentar deles e da Ásia dependia do Brasil. E hoje o Brasil está exercendo esse papel. Ele está abastecendo o mundo inteiro, principalmente a China, a Ásia, né? Então fala do Plano Safra rapidão aí. Vamos falar de financiamento. O mundo estava sendo atacado por uma revolução no campo equivocada. Não foi para levar comida, e sim para acabar com a produção de comida. Então, hoje não existe mais a ideia da reforma agrária. Por quê? Porque o objetivo Qual é a função socioeconômica do campo? É o abastecimento a preço compatível. Não, eu entendo perfeitamente que para um grande produtor rural, o senhor possa estar entendendo que a reforma agrária não tem mais cabimento no Brasil. Não, é para o mundo. E que o MST morreu. Tudo bem, eu concordo inteiramente que para um grande produtor rural, essa visão, esse raciocínio é perfeito. E que a exportação de alimentos é um fator importante, inclusive na atual economia nacional. Não tenho dúvida disso. Agora, grande parte do abastecimento interno
a comida na mesa do trabalhador aqui no Brasil vem da pequena propriedade. Vem. Então, nesse sentido, Cadê eu o acho cara que pra o mostrar próprio que vem da MST pequena tem uma propriedade? produção de alimentos enorme. Acho que tá certo, eles deixam, né? Tudo bem, o senhor não concorda, mas essa é a questão que a gente está Não é colocando. concordar, é que eles não admitem que se levante a produtividade dos assentamentos. Por quê? Porque não produz nada. Bom, Desculpe ter interferido. então eu acho que é perfeitamente compreensível da sua parte, mas que não é a realidade também do que a gente vê concretamente aí no dia a dia do desenvolvimento nacional. Uma coisa é a exportação, outra coisa é a alimentação interna, que não vem fundamentalmente quais são as principais produções da soja, café, cana-de-açúcar, açúcar. A alimentação básica do arroz e feijão vem produzido internamente pela pequena propriedade rural. Então, acho que isso é importante ele deixar claro. Então, concluindo, foi que o cara foi perguntar se o Brasil chegou a ser quase comunista em algum momento e ninguém soube, ficou... Foram para a reforma agrária. Vaca louca. O mais próximo que chegou de falar foi dizer que os comunistas tentaram... eu até me perdi do que ele estava querendo dizer, mas que os comunistas quiseram... Atacaram o campo tentando fazer a reforma agrária que, de fato... Não aconteceu exatamente no Brasil, piriri, pararó. E aí depois o cara começou a falar que ele é produtor rural. Vocês viram que ele falou que ele era produtor rural, né? Não sei se ficou claro que ele falou Eu que acho ele que era não produtor ficou rural. claro, não tenho certeza. O que ele fazia mesmo? Não, ele era rural e produtor. E produtor. Produtor. Então tá, Produtor fit Rural. rural. Então assim, a gente viu o que a gente já esperava, na verdade, né? Os caras trazem um monte de informação que não é verdadeira, com muito viés, Se perdem na atacando fala. a esquerda em vez de dar os argumentos sobre o assunto. A diferença retórica entre esquerda e direita, que é um abismo. O menininho ali quitou, saiu da call, Não tinha o que desconectou. acrescentar. Ele desconectou, ele viu que a pergunta ia ser se o Brasil já chegou a ser comunista, ele foi lá, foi ler sobre o que é. Aí o que é o ele comunismo? deve estar até agora aprendendo a ler, pra começar a ler algum livro. Não, é que ele é muito ocupado, porque além de vereador, ele é militar, ou seja, ele é muito a favor do Estado, né? Então é isso, canhotinhos. Esse foi o nosso primeiro react aqui. Aqui embaixo, aqui, ó. Comenta o que você achou disso aqui, desse react, do que essa galera falou, se a gente deve fazer mais, suas sugestões do que a gente deve reagir. Pode mandar vídeo, né, aqui nas nossas redes sociais, aqui pode mandar direct, Isso. que já recebi, desse aqui, achei esse aqui, a vibe do canal de vocês, tem uns vídeos incríveis lá, a gente vai fazer Da a curadoria, a gente vai fazer mais react pra vocês. Eu segue a gente nas redes, se inscreve no canal, ativa o sininho E fogo neles!